Olá, pessoal. Então, vamos continuar estudando séries de potências nessa videoaula. E nós vimos na videoaula anterior tanto a definição de série de potências quanto um teorema que a gente vai usar para estudar a convergência de séries de potências, como essa aqui que a gente está colocando nesse exemplo, a série de x elevado a k sobre k. Então, o que acontece aqui? Nós temos uma variável x que pode assumir diferentes valores. Então, o que acontece, por exemplo, quando x é igual a menos 1? Quando a gente substitui x é igual a menos 1 nessa série de potências, a gente encontra menos 1 elevado a k sobre k. Essa é uma série de números reais que a gente pode determinar se é convergente ou não a partir dos testes que nós vimos. E nesse caso, a série é convergente pelo teste de séries alternadas. Então aqui a gente poderia isolar, né, o fator menos 1 elevado a k, que é responsável pela alternância de sinal, e o termo que sobra é 1 sobre k, que inclusive foi uma série que nós já vimos em videoaulas anteriores. Ela é uma série de números reais positivos, decrescentes, né, e tem limite zero. Ela satisfaz as hipóteses do teste de séries alternadas. Se vocês precisarem ter uma revisada usando as notas de aula ou uma videoaula anterior. Mas para x é igual a menos 1, essa série é convergente. E o que acontece se a gente colocar aqui x é igual a 2, por exemplo? Bem, para x é igual a 2, substituindo diretamente, nós obtemos a série com termo geral 2 elevado a k sobre k. Então aqui nós não vamos fazer todas essas contas, mas vocês podem usar o teste da razão para verificar que essa série ela é divergente. Certo? Então vocês podem pausar o vídeo se quiserem, porque a gente vai se concentrar em outra coisa aqui. Nós vamos olhar para essa série de potências, mantendo x como variável, e vamos tentar determinar quais são os valores de x para os quais a série é convergente. E a gente vai usar para isso o teorema a seguir que a gente viu na videoaula anterior. Então está aqui o teorema da videoaula anterior. Ele diz que uma série de potências como essa, certo? Então, essa série de potências enunciada, ela descreve, né, essa série de potências com o coeficiente ck igual a 1 sobre k. Essa série de potências ela tem raio de convergência zero, significando que ela converge apenas para x é igual a zero, ou ela converge absolutamente para todo número real, que a gente já viu que não é o caso, porque ela não converge para x é igual a 2, ou então existe um certo número real r, tal que a série converge absolutamente dentro desse intervalo e diverge para todo x nesse intervalo aqui. Lembrando que para x é igual a r, x é igual a menos r, o teorema não afirma nada de antemão, a gente vai ter que fazer uma verificação, por assim dizer, manual, realmente substituindo x é igual a r e menos r, se for o caso. Só que esse teorema ele diz o que pode acontecer, mas ele não diz para a gente como que a gente determina qual dos casos vai ocorrer aqui no nosso exemplo. Para isso a gente vai usar o teste da razão absoluta. Então a gente vai aplicar esse nosso teste na série de potências dada. Então a gente vai olhar para a razão entre esse termo geral e o termo geral consecutivo, certo? Com o termo geral seguinte no numerador. E a gente vai olhar para o limite disso quando n vai para o infinito. Nesse caso aqui a gente está usando o k como essa variável que conta, né, os termos da série. E a gente vai verificar se esse limite se ele é menor que 1, maior que 1, em que condições ele é menor que 1 ou maior que 1, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos ver como que vão ficar os cálculos aqui nesse caso. Então, vamos considerar que o termo geral da nossa série, né, como ele aparece aqui, é x elevado a k sobre k, e vamos olhar agora para essa razão em valor absoluto. Então, aqui o quociente entre o termo geral seguinte e esse termo geral, como que fica? O termo geral seguinte é x elevado a k mais 1 dividido por k mais 1. Então, a gente está dividindo por esse termo geral. Nessa expressão aqui, nessa expressão no nosso quadro, eu já estou repetindo o primeiro e multiplicando pelo inverso do segundo, certo? E lembrando que aqui a gente está fazendo essa conta para x diferente de zero, para a gente não ter esse problema na divisão por zero, até porque a gente já sabe que a série converge para x é igual a zero, algo que a gente discutiu na videoaula anterior.
Então, aqui a gente consegue fazer uma simplificação, certo? Subtraindo os expoentes, a gente obtém x elevado a 1, que eu estou deixando aqui destacado, e estou multiplicando por k dividido por k mais 1. Então, aqui a gente está pensando em valores de k que são maiores ou iguais a 1. Então, na verdade, aqui tem um errinho de digitação. A série está definida para k maior ou igual a 1, certo? Para k igual a 0, esse termo geral não está bem definido. Mas a gente está pensando aqui em valores de k positivos. Então, esse valor absoluto aqui é obtido quando a gente extrai o valor absoluto de x e esse quociente ele já é positivo, porque o numerador e o denominador são positivos também. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos olhar para o teste da razão da convergência absoluta. Eu manipulei aqui essa razão em valor absoluto só para extrair uma expressão simplificada para ela, mas o que a gente tem que fazer é calcular o limite dessa expressão. E aqui tem um ponto que é bastante importante. Tá? Esse limite ele não é feito na variável x que aparece aqui. No limite em questão, a gente tem a variável x, só que a gente está imaginando que o número x é um número real fixado, assim como a gente colocou anteriormente. Então, por exemplo, a gente pode imaginar que a gente substituiu o x é igual a 2 aqui, e substituindo x é igual a 2, como nós fizemos anteriormente, nós temos aqui módulo de 2 nesse limite. E esse valor ele é uma constante. O módulo de x aqui é uma constante e o limite ele é feito na variável k. Isso é bastante importante, tá? Porque nós temos esse hábito lá de cálculo de fazer os limites na variável x. Então, tomar cuidado aqui que o limite ele é feito na variável k, pensando que x é uma constante. Bem, então, o que ocorre é que módulo de x é uma constante e k vai para infinito. Então, aqui nós temos infinito sobre infinito, uma indeterminação. Mas se a gente dividir por k em cima e embaixo, o que a gente obtém? Módulo de x está aqui. E dividindo o numerador por k, nós obtemos 1. E dividindo o denominador por k, nós obtemos 1 mais 1 sobre k. E no limite, quando k vai para infinito, esse termozinho aqui vai para zero, certo? E no limite, a gente vai obter módulo de x que multiplica 1 dividido por 1. Ou seja, o valor desse limite é igual ao módulo de x. Certo, então agora que nós calculamos esse limite, vamos ver aqui à esquerda o que ele significa. Então, por exemplo, quando x é igual a 2, o que ocorre? Para x é igual a 2, a gente vai ter um termo geral 2 elevado a k dividido por k. E se a gente aplicar o teste da razão absoluta para essa série de números reais, que a gente obtém quando x é igual a 2, a gente vai poder seguir com os mesmos cálculos e a gente vai concluir que esse limite ele é igual ao módulo de x, que é igual ao módulo de 2, que é igual a 2. Então, se a gente olha para o teste da razão absoluta, o que a gente obteve aqui? A gente obteve um valor ρ do limite que é maior que 1. Logo, essa série diverge. E da mesma forma, nós poderíamos colocar aqui x é igual a meio, e o teste da razão absoluta forneceria, nesse caso, ρ igual ao módulo de meio, que é igual a meio, e nesse caso, como o valor do limite seria menor do que 1, a série convergiria absolutamente. Então, essa é a ideia por trás da aplicação do teste da razão absoluta. O que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar para essa expressão que a gente obteve como valor do limite e vai querer que ela seja menor do que 1 para a série ser convergente. Bem, então, para a gente ter esse limite menor do que 1, como o limite é igual ao módulo de x, a gente tem o limite menor do que 1 se o módulo de x é menor do que 1. E nesse caso, como o valor do limite é menor do que 1, a série converge absolutamente. E o que acontece quando o módulo de x é maior que 1? Se o módulo de x é maior do que 1, o limite do teste da razão para a convergência absoluta é maior que 1 também, e sendo o valor do limite maior do que 1, então a série é divergente. E reparem que quando o módulo de x é igual a 1, ou seja, quando x é igual a mais ou menos 1, a gente cai exatamente no caso em que o teste da razão para a convergência absoluta é inconclusivo. Então, quando x é igual a 1
ou x é igual a menos 1, a gente não sabe o que acontece com a série a partir desse teste. A gente vai ter que substituir x é igual a 1 e x é igual a menos 1 aqui e verificar o que acontece em cada um desses casos. Bem, então a gente vai ter que substituir aqui esses dois valores que a gente obtém quando o módulo de x é igual a 1. Já corrigi aqui o erro de digitação que a gente tinha no nosso quadro. A gente vai ter que substituir esses dois valores, x é igual a 1 e x é igual a menos 1, e ver que séries que a gente obtém. E, para nossa sorte, aqui nós temos duas séries conhecidas. Essa série em amarela, que a gente obtém quando x é igual a 1, ela é divergente porque ela é a série harmônica, uma série que nós já vimos anteriormente. E quando x é igual a menos 1, a gente tem uma série convergente pelo teste de séries alternadas. Foi que a série, uma das séries que a gente comentou mais no começo dessa videoaula. Bem, com isso a gente já sabe, para todos os valores de x reais, se a série converge ou não. Para módulo de x menor do que 1, ela converge. Para módulo de x maior que 1, ela diverge. Sobram os valores x é igual a 1 e x é igual a menos 1, que a gente acabou de determinar aqui a convergência nesses casos. Então, o que a gente tem? Então, a série é convergente para x dentro desse intervalo, certo? Incluindo o menos 1 e excluindo x é igual a 1. E a gente pode olhar para essa série de potências como uma função. Então, a gente pode substituir alguns valores de x. A gente pode obter uma série que não está definida, certo? Seria um ponto fora do domínio dela. Ou a gente pode substituir um valor como x é igual a menos 1 e obter uma expressão bem definida, ou seja, uma série convergente. Então, se a gente considerar essa série de potências como uma função, esse intervalo a gente passa a entender ele como domínio da função definida pela série de potências. E um outro ponto relacionado com o teorema que a gente viu para a série de potências é o raio de convergência, que nesse caso é R igual a 1. Então, a gente vê aqui que a gente tem uma série centrada em x é igual a 0, certo? Que se assemelha às séries de Maclaurin que nós já vimos. E centrado nesse ponto x é igual a 0, a gente tem um intervalo de raio 1. E por isso o raio de convergência é R igual a 1. Bem, então é assim que a gente determina o raio de convergência e o intervalo de convergência de séries de potência. Como eu comentei, essa é uma série centrada em x é igual a 0, mas a gente também tem séries de potências centradas em outros valores, certo? X é igual a x0, como nós vimos lá nas séries de Taylor. Então é isso, pessoal. Façam a leitura das notas de aula e sigam com as atividades do curso para entender um pouco melhor essa série de potências e seguir adiante na nossa disciplina.